Esse projeto ele foi concebido no âmbito de uma disciplina de 4º semestre de arquitetura, em que a nossa orientadora sugeriu que a gente construísse um museu da cultura afro-brasileira em um terreno de 65 mil metros quadrados. E a edificação ela teria aproximadamente entre 800 e 1.200 metros quadrados. Nosso processo de trabalho. A gente começou o nosso pensamento com os tecidos africanos, ele que foi a nossa base para nortear o projeto. Primeiro a gente pensou no tecido africano como uma forma, que tridimensionalizando ele a gente teria a forma do nosso museu. Mas a gente viu que o conceito disso era muito pobre. Depois de várias conversas a gente começou a pensar nele como elementos, como um pilar, como um elemento que poderia ser colocado no teto para ajudar na iluminação. E depois a gente começou a pensar nele como estrutura. Paralelo a isso, a gente estava pensando no nosso terreno. Ele é um terreno com vistas muito favoráveis. E a gente começou a pensar que esse terreno tão favorável deveria ser explorado no nosso projeto. Então, essas duas coisas paralelas foram a base do nosso projeto. Durante o nosso processo de trabalho, surgiu muito material. E esse material fez com que a gente caísse num abismo, porque era tanta coisa que a gente não sabia para onde a gente partir. Começou a pensar no que seria esse museu, o que a gente traria para dentro do museu, o que as pessoas iriam visitar e né, qual seria o acervo do museu. A gente se deparou com outro grande problema. Né? Primeiro, da onde viria esse acervo? Né? A gente não tinha nenhuma informação sobre isso, num espaço tão pequeno, para uma diversidade, para uma cultura tão rica, e a gente percebeu que tratar de um acervo material poderia ser muito empobrecedor. Então a gente resolveu tratar de um acervo imaterial. E esse acervo imaterial seria o que é ser negro, né? Que sentimento é esse? O que tem diferença? Que diferença é essa? Né? Que história é essa? Enfim, que lugar é esse que a gente conhece tão pouco? Mas o fato, tanto de mim quanto da Maria, não sermos negras, nos trazia uma outra dificuldade enorme, que a gente não sabia exatamente nada do que a gente poderia falar. Então a gente resolveu fazer uma série de entrevistas com pessoas negras fazendo essa pergunta, o que é ser negro? Mariana, o que é ser negra para mim é pensar o que é ser mulher negra. Ser uma mulher negra para mim é a construção de uma identidade cotidiana. Me orgulho da cor que eu tenho, de quem eu sou. Life sometimes is cold and cruel. Maybe no one else will tell you, so remember that you are black gold, black gold.
ser negro é ser um pesquisador de si mesmo, assim, para poder estar nessa plenitude, né? Ser o ser na plenitude, porque nada nos é dado com simplicidade, com facilidade. E aí, nesse sentido, ser negra é ser forte, é ser forte até na sua fragilidade, assim, se permitir ser frágil, se permitir se empoderar também nessa força, nesse algo que a gente também não conhece, né? Nessa ancestralidade que a gente sente, mas tem pouca informação tátil. Então, se eu pudesse definir, eu acho que ser negro é ser um buscador de si mesmo. Assim. Sua pureza resplandece como amanhecer, irradia o canto de seus defensores. Busca paz no peito de seus criadores. Luz tão pura que alimenta as nascentes da paz. Rega o pranto de quem a ti satisfaz. O racismo é dessas violências que a gente não recebe aviso prévio, a gente não tem como se preparar muito quando acontece. E dentro dessa discussão toda de o que era a situação de racismo, o que era a violência, eu repensei muito o que é ser essa mulher negra nesse espaço. E me perguntavam, mas você se sente mal no Brasil por sofrer preconceito? Eu digo, não. Eu me sinto mal com que as pessoas não aprendam o que é, quão violento é o preconceito e a discriminação. Ser uma mulher negra para mim é desde criança ser apontada como negra. Ser negão, ser negro mesmo é bem legal. Não é triste. Hoje em dia eu já não acho mais triste. Claro que a gente sofre preconceito, mas não é tanto preconceito assim. Eu mesmo já sofri. Sofro até hoje, algumas vezes, assim. Mas a gente aprendeu a relevar. Outro elemento que deveria ser trabalhado era o terreno. Então, a gente partiu para uma análise do terreno. A gente fez filmagens, visitamos inúmeras vezes o terreno e elegemos tudo que chamasse a nossa atenção, tanto do terreno em si quanto da paisagem. E a partir de todos esses pontos que a gente elegeu, a gente construiu um diagrama. E foi a partir desse diagrama que a gente começou a brincar com uma tridimensionalização do terreno. Nessa rede de conexão, a gente de novo tridimensionalizou ela e voltou tudo que o tecido tinha dado pra gente, que foi uma pirâmide com a base hexagonal. E disso veio a nossa configuração cheia de pontas para todo lado, para cima, para baixo. Esses cones, eles foram trabalhados com uma brincadeira, mas uma brincadeira que não é aleatória. Então, cada visada, né, esse conjunto de arestas que levam para um ponto, leva para um ponto específico, que são essas visadas do terreno, ou levam internamente para pontos específicos, que são alguma coisa que vai ser trabalhado dentro do museu. E foi então que a gente percebeu que existia sim um fio condutor que ligava todas essas coisas. E esse fio condutor não era exatamente a ambivalência, mas a ambiguidade gerada a partir dessas relações ambivalentes. Diferente, mas igual a todo mundo. O que é ser branco? Nossa, não tenho nem ideia.
Eu não sei responder isso, não. Gente, que ironia, né? Parece que a gente vive em dois mundos. E o mais interessante é que é justamente esse conjunto de ambivalências que levam à ambiguidade, quer dizer, à dúvida, né? O que é isso? O que é aquilo? Né? O que pode ser? Será que é dentro? Será que é fora? Né? O que eu tenho de branco? O que eu tenho de negro? O que eu tenho do outro? Foi justamente nessa perspectiva que a gente foi desenvolvendo a nossa linha de raciocínio acerca do trabalho. Nessa reflexão sobre que nome transmitiria melhor a ideia que a gente estava, o conjunto de ideias transmitido por aquele objeto num espaço, a gente chegou à conclusão que a palavra museu seria insuficiente, mas que talvez alguma coisa que trouxesse a dinâmica dessas forças, dessas linhas de forças geradas pelo terreno, geradas pelo tecido, geradas pelas entrevistas, pudessem trazer. Então a gente pensou em máquina ou máquina de sensações. كفرت